Fala, turma! Sejam muito bem-vindos, episódio 191. É povo, cara. É bastante gente, né? Não quer dizer que são 191 pessoas, né? São 191 episódios. Isso muita mesmo. gente entrevistou a dupla do povo, tem muita gente que vem em 2, 3. Né? É isso mesmo, vem sócios, então vem em 2. Então, fizemos alguns especiais que rodou bastante gente na mesa. Então, passa muito mais de 200 pessoas já tiveram conosco, com orgulho pra gente. E hoje, mais uma história que inspira aqui, né, Preto? Quando eu boto óculos é porque... Rapaz, tu veio pra poder dar uma nivelada na elegância do convidado, né? Que o cara lê alguma coisa. Né? É verdade, cara. Mas antes, quero agradecer ao Unesc, a nossa universidade, e informar pra você que no cantinho do Chicão, ali em cima vai estar rodando o QR Code do Fator Mais Riqueza da Dani Cone, que é a nossa consultora financeira, e também do Kyodai Sushi. Lembrando que no Kyodai Sushi você tem o cupom TAON15, né? Tem muita gente que usa o cupom, ganha um descontinho legal, e é só com o nosso cupom especial, né? É verdade. Tem o combo do TAON Podcast também, que são as peças que a gente prefere. Ali montamos um combo, você pode escolher, pra não errar também. Não sei o que escolher, vai no combo TAON que não tem erro. Falando em Unesc, a nossa universidade, semana passada gravamos um especial lá, muito bom de medicina, legal. Né? O vídeo tá aqui, né? Vai no episódio anterior a esse, você vai poder acompanhar realmente um grande episódio, muito bacana, tá na Unesc. É sempre bom estar lá, né? A gente devemos estar mais vezes na Unesc. Não, vamos armar. O próximo especial agora tem que ser um relacionado à venda, alguma coisa assim. Boa. Gestão. Boa, gestão. Já que a gestão da Unesc é uma gestão exemplar, né? Uma parte de administração, comércio exterior, olha aí, que boa pauta, né? Bastante, né? Bom na Unesc que não falta é assunto, né? Várias e várias áreas, muitos cursos, então a gente consegue sempre aprender muito. E esse de medicina foi muito especial, né? Tivemos o coordenador do curso, tivemos junto com o aluno, com o professor. Pô, foi muito bacana as perspectivas, cada um na sua história, mas a Unesc formando grandes e grandes médicos e capacitando todo mundo, né? Bom, vamos anunciar nosso convidado, Pretinho. O homem é advogado. 25 anos, cara. O homem foi militar. O homem é pastor. Rapaz, tem muita coisa, né? Tem bastante coisa. E tem a idade baixa, né? É verdade. Ou baixaram a KM, né? Ou baixaram a quilometragem dele. Baixaram a quilometragem. É isso mesmo, Pretinho. Doutor Rasquim Teixeira, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, rapazes. Boa tarde, Sara. É um prazer estar com vocês e saber que tu é o filho do Sabino velho lá, o subtenente. Grande amigo. Grande amigo. Estamos aí à disposição e vamos trabalhar. O nariz do Lula Molusco entrega, né? O nariz eu ia pegar da mãe, mas não tem problema. O óculos eu deixo mais na beiradinha que ele tá boa, pronto. Daí ninguém percebe nada. Mas olha a vantagem. Olha o teu tamanho e o tamanho do teu pai. Olha o meu tamanho que cai pela metade. É verdade. Já tá no lucro. Cada um com as suas... Cada um com seus problemas. É isso mesmo, é isso mesmo. Direito, cara. Tu sempre fosse um cara que sonhasse em fazer direito. Como é que foi pra ti na faculdade pra escolher? Falamos de Unesc agora. Era um sonho, na realidade, ser advogado. Vou te contar que eu comecei a faculdade, na minha época se fazia vestibular, se fazia para dois tipos de faculdade. Eu escolheria direito, primeira opção, segunda opção, eu não tinha o que fazer, escolhi ciências contábeis, primeiro vestibular. Nesse primeiro vestibular eu reprovei em direito e passei em contabilidade. Fiquei 15 minutos na sala de aula. Mais rápido do mundo. Rápido. 15 minutinhos. Cheguei lá, fiz a matrícula. O meu objetivo, meu pensamento vou fazer a matrícula, faço a primeira fase, mato 2, 3 matérias. E me jogo pro direito. E depois vou pro direito. Vestibular ou transferência, seja lá o que for. Cheguei no dia, comprei até uma pasta. Contabilidade. Aquilo me deu nos nervos, mas comprei. Sentei na sala, chegou o coordenador do curso. Eu não sei se deu 15 minutos. Ele chegou e disse: senhores futuros contadores. Aquilo foi como se fosse um tambor no meu ouvido. Eu peguei a pasta e disse: senhor, dá licença um pouquinho. Nunca mais voltei. Quando ele meteu futuros contadores, já te arrepiou. Acabou. Aí fiz o novo vestibular, passei e aí foi embora. Aí sim eu posso dizer para ti que tudo o que acontecia ali dentro daquela sala era uma alegria para mim, porque era um prazer que eu tive na minha vida. Foi fazer o vestibular, fazer a faculdade de Direito, e tudo que eu faço no Direito é um prazer real. Eu nunca me senti triste em estar trabalhando e defendendo, seja lá o que for. As pessoas às vezes dizem: como é que tu defende tal coisa? Da mesma forma que o médico opera aquele criminoso que eu defendi. Não tem diferença para mim. Eu quero aproveitar esse parênteses que tu fez com a medicina, porque quando tu te forma em medicina, tu acaba te especializando em uma área, cardiologista, anestesista, cirurgião geral, cirurgião plástico, enfim, tu vai procurando dentro da medicina uma área.
tu fosse para a área do criminal. Foi uma escolha tua ou tu passou por algumas outras áreas antes? Como é que foi? Na realidade, eu fui professor por 21 anos. Nessa área, como professor, eu comecei a dar... eu vim dar aula no direito penal porque eu era policial. Então eu vim fazendo uma ligação. Saí da polícia, virei advogado, lá eu aprendi, aqui eu solto. É uma loucura. E é rapidinho, né? Rapidinho. O negócio é muito ligeiro. Aqui eu comecei a dar aula de direito penal e processo penal para concurso. Sempre trabalhei para concurso. Tentei dar aula na faculdade, durou também muito rapidinho porque eu não aguentava aquilo. Eu sempre me preparei muito nos meus estudos. Não tenho cara de estudante, mas eu sou um cara que estudei a vida toda. Aí chegando lá, eu muito preparado para dar uma aula, eu queria dar uma aula tipo concurso público aqui. O concurso, quando tu se inscreve para um concurso, tu tem que estudar. Lá não é brincadeira. Lá o aluno que vai, ele vai para rachar. Então eu dava aula só para adultos formados em curso superior que queriam ser policial, ser bombeiro, ser delegado, seja lá o que for. Então, tu já vem estudado. Tu não vem querendo... Ué, o que é isso? Isso é um copo? Não, para que serve? Não, tu já sabia quem foi que fez e como funciona. Então, nessa situação, eu me apeguei na polícia, no direito penal, depois fui advogado, fui professor de direito penal e constitucional, processo penal e constitucional para concurso. E aí, como advogado, ficou muito fácil trabalhar com o direito penal. Porque eu sabia o trâmite. Sim. Fez isso, faz assim, faz assado, fez aquilo. Então eu sabia como é que funcionava. Mas eu sou advogado da Assembleia de Deus, no estado de Santa Catarina. Eu comecei sendo advogado em Sara, para a Assembleia de Deus. E acabei, por uma bondade de Deus, fiquei reconhecido pelo estado e sou advogado no estado todo. Então, aonde tu imaginar que tenha uma igreja Assembleia de Deus, lá, se não tiver o advogado, eu sou o advogado. Ou se tiver, eu e o advogado trocamos ideias. Então tu conheceu o pastor Pedro Valentim Monteiro? Conheci o pastor Pedro, só que quando eu cheguei em Sara, ele tinha falecido fazia 10 dias, mas eu já tinha conhecido ele. Então eu vim para Sara já em outra oportunidade. Quando tu fala, sou advogado da Assembleia de Deus do Estado, ou de Sara, enfim... de que forma que tu atua nesse setor? Quando necessário ou sempre tem demanda? Como é que funciona? Quando necessário. Tem lugares aí que eu sou contratado para dar o parecer. Eu quero fazer tal coisa. E eu dou o caminho. Faz assim, faz assado, vamos esperar para ver quem vai chutar primeiro. Então nós vamos ter que fazer o caminho. Mas quando eu cheguei em Sara, existiam alguns processos. Tive que pegar aqueles processos, estudar o processo. Então, eu sou especialista no crime, mas eu fiz processo penal, fiz o processo do trabalho, fiz um processo de indenização por dano moral, fiz processo por barulho. Então, quando se fala no direito, tu não vai imaginar que eu trabalho só com esse tipo de... Não, ele se estende. Então, para que eu trabalhe para a Assembleia de Deus no Estado, eu tive que vir abraçando aqui, abraçando ali, e nem tudo tu conhece. Tu vai conhecendo pelo caminho. E o que nós fizemos para aproveitar a situação? Antes de acontecer, muitas vezes eu já vejo, o cara está com malandragem. Ele pode fazer isso. Então, eu não conheço, já vou no advogado que conhece para começar a me preparar para quando ele vier dar o bote, eu já sei o que ele fez. Ia fazer, já fez e já perdeu. Tudo que foi feito aqui, tudo que foi feito em Sara, nós ganhamos, tudo. Aí a pessoa diz, mas ganharam tudo. Eu fiz um acordo. Eu fiz um acordo que chegava em 1 milhão, eu fiz um acordo por 50 mil, pago em 10 vezes de 5. Então, de 1 milhão para 50 parcelado, eu considero que está muito bom. E o resto nós fomos tramitando, trabalhando, fomos ganhando. Mas é tudo com muito carinho, tu tem que analisar tudo. Terça-feira passada eu fiz um júri. Olha só. E esse júri também foi ganho. Eu posso te falar que todos os júris que eu participei foi absolvido o réu. Aí a pessoa, mas como? Tu tem que fazer aquilo tudo sempre com muito carinho. Se vocês vierem aqui
começar a fazer entrevista de qualquer jeito, Não, não. já morreu. Já era. Da mesma forma, o advogado, o médico, seja lá quem for, o assessor de deputado, se o assessor de deputado não começar a tomar como foco, já foi. Então nós temos um camarada aqui que nós podemos tirar o chapéu para ele, pelo trabalho que faz. Trabalho espetacular. Basta os colegas dele entender que ele está fazendo bem feito. E eu tiro o meu chapéu para o Davi Floriano. O Davi está nos acompanhando aqui, coisa linda. Tá de calça aqui, tá, os pastores tá assistindo aqui. Não vamos contar nada, hein? Mas vamos falar. Assim, falando no criminal, o pessoal chega e fala mesmo o que fez? Porque tem aquele negócio de o cara contar a versão dele. Só metade. Só metade. Daí o senhor já sente no papo dele que... Peraí, amigo. Eu sou teu amigo, não sou teu inimigo. Abre o jogo. Como é que funciona? Tem uns que eles falam, abre o jogo pro juiz. Mas não te conta antes. Não, conta. Ah, tá. Mas tem uns que tentam mentir até pra mim, até o final. E aí o que eu tenho que fazer como profissional é, tu me fala a real, por quê? Eu particularmente não trabalho com a mentira, eu trabalho com o direito. Então eu vejo o que o direito vai te beneficiar. As pessoas às vezes ficam pensando, pô, como é que o cara saiu tão rápido? Existe uma coisa no direito que o nome é prescrição. Então, se tu pegar um crime cometido com um rapaz de 18 até os 21 anos de idade, 21 para baixo, até o 18, a prescrição dele cai pela metade. Então, para que vocês entendam se um rapaz de 19 anos matar alguém e o processo ficar tramitando por 10 anos, esse processo está prescrito. Não acaba em nada. Por quê? Porque a prescrição de um homicídio é em 20 anos. Só que como ele tinha de menor de 21 e maior de 18... O máximo era 10. Cai pela metade, o máximo é 10. Não é que ele está absolvido, ele prescreveu e o processo se enterra. Bom, vamos trabalhar? Vocês puxaram. Vocês puxaram pro crime. Essa aí eu não sabia. Tu acha que a legislação brasileira precisa de uma atualização, cara? Precisa uma atualização, mas mais do que uma atualização, eu posso dizer para vocês que a atualização nós vamos ter que mexer no Congresso lá em Brasília, deputado federal, senador, para fazer essa modificação. Mas mais rápido que isso, nós precisamos de pessoas para trabalhar nos fóruns. Dizem as más línguas que juiz trabalha pouco. Mentira, juiz trabalha muito. Só que quando ele começa a fazer a sua equipe, a maioria que trabalha com o juiz são estagiários, assessores, e eles têm prazo de vida para ficar ali dentro. Então, quando ele pega o ritmo para trabalhar, está na hora de sair. Eu comentei, eu fiz tive uma conversa com um juiz, um amigo, que os processos nos fóruns hoje, eles estão na tipo daquele cara que é mão de vaca, e ele tem 3 tipos de banana: a banana verde, a madura e a podre. E ele come a podre para não perder nada. Só que ele vai passar a vida comendo a podre, porque a madura vai apodrecer, a verde vai amadurecer, e ele come a podre de novo, e quando vai comer a madura já está podre. Então, o nosso esquema dos fóruns hoje é mais ou menos esse estilo. Não dá tempo do juiz julgar. Quando ele vai julgar, muitos estão prescritos. Muitos já foram. Já não adianta mais nada. Vamos deixar para quê? Claro. Mas isso aí o advogado da defesa tem que saber que prescreveu. Sim. Tem que ser um cara que também que entende de prescrição. Então, mas a prescrição não tem nada de tão complicado. Nada. Na realidade, o próprio juiz, quando ele sabe que o processo está prescrito, é a obrigação dele fazer a arguição e arquivar o processo pela sua prescrição. Teve algum caso que apareceu para ti enquanto advogado que tu disse, cara, eu não tenho como te ajudar, não tem como te defender nessa? Não, eu encaro todos. O detalhe é que, assim, eu sou um cara muito sério e muito honesto no que eu falo. Então, se tu me disser o teu crime, eu vou dizer para ti, existe essa possibilidade, mas também existe essa que pode não dar certo. E eu te falo, eu não vou mentir para ti, fica tranquilo que está absolvido. Mas o índice de absolvição é gigantesco. Porque sempre que eu pego um processo, eu paro para analisar, esse júri,
que eu fiz há uma semana atrás, eu não lembro mais quantos dias, 10 dias, eu imagino. O Davi, que está de calça, ele foi lá. Ele foi lá assistir. As promotoras passaram 3 vezes o mesmo vídeo. E o mesmo vídeo eu peguei uma frase de 7 segundos para descaracterizar o crime. Então tu vê que tu assiste o vídeo uma vez, assiste 2, assiste 3 e tu não percebe. E eu pedi para passar, claro que eu já tinha anotado. O cara também não vai chegar lá e achar que eu vou descobrir. Tu tinha anotado antes do júri. Claro, antes do júri. O tempo 3,3 segundos. Me passa ele. Quando o cara passou, o próprio policial, que a promotora tinha dito que houve o crime, houve o roubo, o policial disse, não houve o roubo. Foi 7 segundos. Quando ele falou que não houve roubo, descaracterizou o crime, e aí começou a cair tudo por terra e... Claro, vai desmoronando. Vai desmoronando. Então, tu tem que saber, antes de tu ir lá, tu tem que se haver em todos os pontos. Cuidar. Às vezes é uma palavra que te absolve. E uma palavra também que te mata. Eu já, como eu fiz de tudo, do direito do trabalho ao crime, já fiz uma indenização por dano moral, que o dono da casa cortou a energia do meu cliente, na véspera de virada do ano, na Praia do Rincão, porque queria que ele desocupasse, por algum motivo ou outro. Não sei qual foi o tamanho da briga, mas também isso faz tempo. Para ter uma ideia que quando nós fomos na audiência, o dono da casa que cortou, ele deveria dizer em audiência que ele não cortou. Esse seria o papel dele. Ele chegou e o juiz perguntou para ele o que houve, ele olhou para a advogada e perguntou, posso falar? Ela disse, pode. Cortei e corto de novo. Então, tem coisas que às vezes tu tem que ser instruído para saber qual é o teu caminho, como é que foi feito, como é que não foi. E aí, meu amigo, esses caras às vezes deixam a bola picando. Tu que é jogador, diz que é jogador, a bola vem picando, tu faz o quê? Chuta, né? E é o que a gente faz ali, tem que se preparar de todas as formas. Tu nunca pode ir para dentro de uma sala de audiência sem saber o que aconteceu. Nunca. Se tu entrar meio com o pé torcido, tu vai ficar sem canela, sem tendão e sem mais alguma coisa. Nesse tempo todo, recebesse muita ligação de madrugada, domingo, meio-dia. Porque geralmente essas coisas acontecem na hora que... Mas eu fiquei recebendo ligação até madrugada, até uns 5 anos atrás. Aí eu desliguei o telefone agora. Porque depois de velhos, não precisa mais ficar saindo de casa de madrugada. Aí desligo o telefone e ligo no outro dia. Outro dia tem chamada. Aí outro dia não adianta de nada. Tchau. Outro dia já foi. Mas eu hoje prefiro ser regrado no meu trabalho, descansar e fazer uma forma qualificada de trabalho e de vida. Hoje tu és advogado, a tua atividade principal é essa. Eu sou advogado. Eu sou o pastor da Assembleia de Deus, mas eu não dirijo igreja nenhuma. Com o tempo, tu vai tendo as tuas ditas promoções. Vai sendo promovido. Claro que a palavra não é essa, né? Mas para que o público entenda. Perfeito. Tu foi promovido, cheguei a pastor, mas nunca dirigi igreja. E eu hoje tenho o título de pastor, sou convencionado pelo Estado, porque existe o pastor local, pastor que é só pastor em Sara, e tem o pastor que é convencionado, que é de Santa Catarina, inclusive pelo Brasil. Eu sou um pastor convencionado, mas o que mais fiz pela igreja foi ser advogado. Eu vou na igreja, congrego, vou nos cultos quando dá dia de semana, mas é mais ao domingo. Dia de semana, por quê? Que é tão complicado? Porque muitas vezes eu estou fora de Santa, estou lá no interiorzão, estou lá em Chapecó, São Miguel do Oeste, vai para São Miguel do Oeste, tu volta quando? Vai chegar no culto. É verdade. Sai de lá num dia e chega no outro. Não tem como. Não. Tem como. Mas quando tu cursou o direito, já era advogado, já era convertido? Não. Eu me converti no meio do culto, no meio da faculdade. Ah, jovem então.
Não tão jovem, né? Não tão? Eu me formei com 33 anos. É, jovem. Jovem. Mas naquele tempo, na minha sala de aula, eu entrei com 28 anos. Com 30 hoje é o meu filho. Então, sabe que filho é sempre criança. Sempre o meu menino. E ele tem 30. Então, ele é um homem, pai de família, tem 2 filhos. E eu, naquela época, na minha sala, era tudo uma meninada. Tudo. 20, 19, 21. 18 a 25 era lotada a sala. Era o mais E velho. eu era o... Tiozão. Cadê? O que esse cara tá fazendo aqui? Não, era eu e mais 2. Nós éramos 3 mais velhos. Mas os outros 2 eram mais velhos mesmo. E eu, que estava no meio. Mas ali eu aprendi comecei a aprender a ganhar dinheiro. Dentro da faculdade. Eu fazia o trabalho para quem tinha. Quem tinha dinheiro me pagava e eu fazia os trabalhos da faculdade. Boa. Para mim que não tinha, Imagina. era uma maravilha. Dinheiro honesto. Honesto. Trabalhando. O errado era ele. Você apresentava o trabalho que não foi feito por ele. Eu não, eu fiz um trabalho que me pediram. E recebi, E tá recebi, tudo certo. tava tudo bem. Pois Eu acho que até 31 anos o cara é jovem. Depois Jovem, de 34, 35, o cara já tá acabado. Já tá... Não, eu é que mas, sei. mas Chicão, olha só. Eu tenho 31. Quando é que tem, velho? 35. Mas olha, posso dizer para vocês que hoje, até o 45, tu ainda é jovem. O negócio mudou muito. Mudou disparado. Ô, Glória. Tu pode Coisa ficar. boa. Mais um 10 pra ti ainda tá tranquilo. Tá bom, então. Já gostei. Não, tá no lucro, tá no lucro. Vai ver que a hora que tu chegar nos 50, tu vai dizer, meu Deus, como eu era um moleque e não sabia. Eu era um menino e não sabia. Tu vai ver que quanto mais passa o tempo, mais tu enxerga. Vocês 2, para mim, são meninos. Eu, quando de vez em quando eu me apego chamando o meu assessor de menino, fica puto da cara comigo, mas é um menino, tá ali, ó. É um menino. É um menino. É porque vocês que são da mesma idade, acho que não. Mas ainda bem que eu tô nessa, tô com meus 57 anos, teu pai deve ter uns 60, né? O pai... Nem sabe também, né? Também o cara vai fazer uma Não, pergunta ele tem difícil. 60, ele tem mais de 60. Tem um ano, ele fez, tá com 60, vai fazer 61 esse ano. 60, não, Porque não eu peguei no pé dele que ele vai usar a vaga preferencial agora. eu tô louco pra ter o cartão aquele da vaga. O Adelor. No começo ele ficou bravo comigo, depois eu disse, cara, é um direito teu, tu não vai usar. Pensando bem. O Adelor falou isso esses dias, né? Fez uma entrevista lá na rádio, aí o cara falou, rapaz, eu digo, nossa, mas eu quero no primeiro dia, quero pegar aquele cartão que eu quero usar. Eu tenho tantas obrigações, quando eu tenho um direito meu, eu quero sim, eu vou usar. Vocês podem escrever. Eu faço aniversário 5 de abril. Daqui 3 anos não, vou fazer 58 aqui uns dias, 2 anos e mais uns 2 meses eu faço 60. Eu levo vocês junto, nós vamos no dia buscar o cartão de idoso. Vou usar. Vou usar. Ó, esse negócio de cartão do idoso, viagens nacionais, sabe que não paga também, né? É verdade, não paga. Eu, claro que eu só ando de carro, mas eu vou andar de ônibus só pra dizer que fui. O Teixeira da Sauna lá, o Teixeira da Sauna é o contrário, né? É? Só ônibus. É? De vez chega no Rincão lá desembarcando do estado. É mesmo? Era só de ônibus. Olha só. Fez 60, ele só tira o carro pra ir na sauna. Busão direto, Não, Sareto pra cima e pra busão, baixo. tudo que é de graça ele faz. Ó, eu tenho um irmão que nunca trabalhou na vida, tem a casa dele que era dos meus pais, nós demos pra ele. Nunca trabalhou na vida, na realidade. Trabalhava pouco, se aposentou. Então, um cara que, se tu disser, tem que rolar uma pedra, perdeu o cliente. Tá lá, ó, agora fez 60 e não sei quanto. Com o cartão, vai pra praia, pra lá e pra cá de graça. Sim. Tá, Vai usando direito. Vive aí. Aposentado, recebe a graninha dele e se diverte por aí afora. Que bom, que bom. Rasquinho, tu agora é candidato a uma vaga de desembargador no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. É isso mesmo, cara? É isso aí. Onde é que foi a ideia? Eu fiquei nos últimos 5 anos, como eu disse para vocês no início, eu sempre fui um estudante, e sou um estudante até hoje. Nos últimos 5 anos eu resolvi acompanhar a eleição para o 5º Constitucional. O 5º Constitucional é a vaga a desembargador dos advogados. Quando se fala em 5º Constitucional, nós estamos falando que é 20% da vaga para os advogados, 20% das vagas para o Ministério Público e o outro 60% é os juízes de carreira.
Nessas últimas 4 eleições, eu acompanhei todas as etapas. Só não acompanhei o candidato fazendo a inscrição dele. Mas o resto, tudo eu acompanhei. Então, as etapas vêm da seguinte forma. Tu te escreve, o presidente da OAB, hoje, antigamente a doutora Cláudia, antigamente nada, ela saiu faz há pouco tempo agora, há 1 mês e meio, 2 meses. Que então, foi essa eleição que teve agora? Essa eleição que teve agora. Agora o presidente da OAB é o Juliano Mandelli. Então, antes dele foi a Cláudia Prudêncio. A Cláudia Prudêncio, ela participou das 4 últimas eleições e eu acompanhei todas as etapas. Primeiro eu acompanhei como estudante, como um curioso e queria saber como é que funcionava isso. Então, a situação de acompanhar me fez com que eu visse a posse do Diogo Pizzica, que foi o primeiro pela eleição. Porque antes não era por eleição, agora é. Antes era porque concurso? Antes não, antes o presidente da ordem escolhia 6 no estado e formava já a lista sextupla, encaminhava para o tribunal fazia uma sabatina, escolhia 3, a lista tríplice mandava para o governador, o governador escolhia 1 e estava resolvido. Agora ele vem... Era dedocraticamente. É. Hoje é quase isso, só que tu consegue chegar lá. Hoje, nós temos algumas etapas. Fez a inscrição, nós vamos passar primeiro por uma sabatina na OAB. Essa sabatina, é feita 3 perguntas. Tu tem 3 minutos para te apresentar para a plateia, só de advogados, e mais a mesa diretora e todos os conselheiros do Estado, eles estão todos te assistindo. Então, tu tira aqui uma pergunta, entrega para a secretária faz a pergunta, que pode ser qualquer coisa, e tu tem 3 perguntas a responder. Respondeu as 3 perguntas, se tiver 15 candidatos, vai sobrar 12. A sabatina tira 3 e deixa 12. Essa plateia toda que está acompanhando... Não faz nada, só acompanha. Não vota. Não, Quem só, tira... só os conselheiros que votam. Conselheiro estadual da OAB. Só eles que votam. Então, os conselheiros fizeram o voto. Se tiver 12, é só para saber. O Chicão é o primeiro, o Rasquinha é o segundo, o Diogo é o terceiro, o fulano tal é o quarto, para dar a qualificação. Mas se tiver mais de 12, tira. Porque sobrou, 12 é o número máximo. 12 é o número máximo. Beleza. Pode não ter 12. Se tiver 10. Se tiver 10, é só para 10. ver a lista de classificação. Quem é o primeiro, quem é o 10º. E essa lista de classificação ela é baseada na apresentação e nas respostas das perguntas. É isso aí. Quem teve o melhor desempenho é o primeiro. Primeiro. Tá, legal. Resposta das perguntas sobre direito. Sobre direito. Tá. Mas imagina, eu sou especialista em crime, nunca fiz nada no direito previdenciário, aí puxo lá, vem o direito previdenciário. E aí? E aí que o olho quer cair da cara, eu só seguro ele e vamos ver o que vai acontecer. Porque é complicado. Aí depois dessa sabatina, nós vamos ver quem é o primeiro e quem é o 12º na sabatina e vamos para a eleição. Eleição é a segunda etapa. Só quem vota é advogados. Os mesmos que votaram para a escolha Não, da OAB. Aí é todos no estado de Santa Catarina. Isso. Como se fosse uma eleição da OAB. Isso. Mas é para a escolha do desembargador. Só que para a escolha do desembargador. É um só. Não. É um só por vez. Agora, tem uma vaga. Eu estou disputando essa vaga agora. Mas nós já sabemos que em 2 anos vai ter mais 2 vagas. Aí faz nova eleição. Nova eleição. É uma por vez. Mas daí faz todo o processo de novo. Se inscreve de novo, sabatina de novo. Então nós temos que entender que, a partir do momento que foi feita a escolha pela sabatina, vamos para a eleição direta. Que antes não era. Mas o que implica a sabatina, então? A sabatina Só se implica se tiver mais de 12. Se não mais tiver, de 12. não muda nada. Não muda nada. Mas nós que vale é o voto. Que vale é o voto. Não, mas vamos acompanhar tudo isso aqui. Só que pensa comigo. O povo, independente de que classe nós estamos falando, tu imagina que eu advogado, Chicão advogado. Chicão é o primeiro da lista da sabatina e eu fui o último. Tu vai votar. Aí a cabeça do povo é, vou votar no Chicão porque já tá ganho. O cara é mais esperto. Que não é o mais esperto. Foi pelos votos? É. Foi pela posição ali? Pela posição Que ali. na sabatina teve um desenvolvimento melhor. Melhor.
Uma De repente desenvoltura ele conhecia muito mais, sabe muito mais Ou lidar com o microfone. ou caiu no sorteio Que de uma favoreceu. pergunta que favoreceu. Favoreceu. A Imagina, pergunta é sorteio, né? imagina que eu sorteio uma pergunta de direito penal. Pode perguntar o que tu quiser de direito penal. 20 anos dando aula sobre isso, mesmo. Sabe tudo mais pouco. não tem como. Tá. Se eu posso dizer para ti com segurança, eu posso esquecer da resposta na hora, porque pode acontecer dar um branco. Mas é só tu começar a falar que a resposta Bom, vem. ela vai aparecer. Ela vai vir. Agora, saiu uma pergunta que tu nunca viu na vida, aí, meu amigo, tu vai ficar ali Uhum. enrolando. Mas o que interessa aqui é, tu me perguntou como chegar lá. Pois é, Então, na tua, teve mais de 12? não, essa é a primeira. Não teve sabatina ainda. Não teve ainda? Não. E tu não consegue saber quantas pessoas que vão estar concorrendo. Não também. Porque assim, ó, hoje eu sou um pré-candidato. Entendi. Hoje eu sou um pré-candidato. Eu vou virar candidato a partir da hora que a OAB formular o edital. Porque nós vamos para dezembro agora. Dia 5 de dezembro, o desembargador Evangelista, ele se aposentou. Depois de muito tempo de trabalho, se aposentou. Ele era representante da classe dos advogados, do 5º. Como ele se aposentou, a cadeira ficou vaga. Então, o doutor Francisco Oliveira Neto, que é o presidente do tribunal, ele pega esta vaga, ele vai lá no presidente da OAB, informar o presidente da OAB, o Juliano Mandelli, existe a vaga. Eu quero que vocês formulem o edital para começar a fazer a busca do 5º Constitucional. A eleição para o 5º Constitucional. Então, o Juliano já sabe, era para ter saído na última semana do mês passado, era a previsão, né? Não era que era obrigação, era uma previsão para sair o edital não saiu. Eu ainda aposto que em 10 a 15 dias sai esse edital. O edital é com os prazos da sabatina, da eleição. Quando é que acontece? Quando é que acontece, isso aí. Tá. Então, depois que sair esse edital, aí vem a tua inscrição, a sabatina é essa que nós falamos, formou os 12 vão para a eleição no estado. E o cara vota no nome ou no número? Nome. No nome. O advogado vota pelo celular. É. Então, não é aquela história. Vai clicar no nome do que ele quer votar, bota o código dele, a senha e. Tu vai estar lá de votação para o 5º. Te digo porque eu acompanhei as outras e Sim. não é que eu estou imaginando hoje que seja. Votar para o 5º. Tu vai colocar o número da ordem, o teu número, para te identificar, porque tu não consegue votar 2 vezes de maneira nenhuma. Quando tu colocou o número, vai aparecer o nome dos candidatos. Aí vamos supor que o meu nome é o 12º. João Paulo Pedro, lá embaixo está o meu nome. Tu clica em cima e votar. Acabou. Já vai ser votado, só que tu não consegue mais votar 2 vezes com aquela numeração da ordem. Ali se forma a lista sextupla. Os 6 mais votados, encaminha-se a sextupla para o tribunal forma mais uma composição, 6 ou 7 desembargadores, para fazer uma nova sabatina. Aí já é no tribunal. Essa nova sabatina, está sentadinho aqui, o presidente do tribunal ali, mais os desembargadores à frente. E as perguntas são feitas oralmente. Oralmente. Aí não tem escolha. Aí não tem essa, tirei e sorteei. O desembargador vai, o primeiro fazer a pergunta. Eles vão do mais antigo ao mais moderno. Então eles vão do mais antigo, o mais velho, de carreira mesmo. O senhor pode começar. Qual a pergunta? Isso o presidente do tribunal faz, o desembargador pergunta o que ele quiser. E ali, no tribunal, nós temos 5 minutos para se apresentar e 30 minutos para responder. Então, se tu souber muito bem explicado uma pergunta dessa, tu consegue levar um tempo um pouco maior. E se tu não souber, tu pode te perder. De repente, eu vou responder rápido. Responde rápido, mas tem mais... Sobra tempo. E aí não é legal. Mas esse sextuplo, o que tem a ver? Porque são 12 para tu votar, esse sextuplo é uma outra vaga? Não. 12 advogados. 12 advogados, foi feita a votação no estado. Aí, depois da votação. Depois da votação, Perfeito. nós vamos ver quem foi os 6 mais votados. O top 6. Top 6. Dos 12 cai para 6 que vai para essa sabatina no tribunal. Que vai para essa sabatina. Leva para o desembargador,
volta ao presidente do tribunal, doutor Francisco, os 6 nomes estão aqui. Aí eles marcam uma nova sabatina, que a pessoa pode ficar pensando, porra, me meti numa fria aqui, vou responder o quê? Porque pode sim vir tudo aquilo que tu sabe, como pode vir tudo aquilo que tu nunca viu. Então tu não pode brincar. Como eles podem te perguntar, qual é o entendimento majoritário do tribunal referente a essa situação. Então tu é obrigado a dar uma olhada também no tribunal. Tu é obrigado a dar uma olhada no regimento interno. É obrigado a se preparar. Se preparar. Então não é no voto, porque o voto é pra de 12 cair pra 6. Depois quem escolhe é esse time todo aí. Ainda não é eles. Eles ainda vão fazer a sabatina, escolher 3, que é a lista tríplice. Esta lista de 6 cai para 3. Do 3 vai para o governador, chefe do Poder Executivo, e o governador dos 3 escolhe um. E não precisa ser o mais votado. Nós 3, eu tenho 50 votos, tu tem 20, ele tem 10. Se o governador achar que é ele, tá resolvido. Ele virou, dormiu advogado, acordou desembargador. Então continua sendo dedocraticamente. Continua lá no... Mas só que para chegar No lá, o GOV. funil é... Claro. O advogado tem que fazer a parte dele. O advogado ele é obrigado a se apresentar de alguma forma para o governador. Obrigado. As pessoas pensam, foi lá fazer política. Detalhe é o seguinte, quando tu vai no governador, como candidato, tu tem que ir lá para se apresentar. Porque tu imagina, tu, governador, vai ter que dar o voto, a escolha. Tu conhece muito bem o Chicão. Tu nunca me viu e nunca viu ele. Tu vai escolher quem? Chicão. Claro. Então tu é Eu obrigado. já conheço o cara, já conversou comigo. Já esse é o sabe nome quem dele. é. E aí fica aquela, por que o cara não veio aqui falar comigo? Por que não se apresentou? Eu, se fosse governador, eu sempre vou dar um jeito. Tem que escolher? Tem, mas eu quero saber quem é, o que ele fez da vida. É merecedor, não é? Porque qualquer advogado consegue participar? Qualquer advogado, desde que tenha 10 anos como advogado, já, né? Menos que 10 tu não pode. Então já não... bastante gente fica fora. Fica fora. Hoje, o número da inscrição da ordem está em 73.600, mas vamos falar que já tem 20 mil aposentados, continuamos com 53 mil na ativa. É muita gente. E o voto ele é facultativo. Quando o voto é facultativo, meu amigo, a pressão É igual a eleição de cooperativa. vota quem quer. Não sei se o mais difícil é o pessoal conseguir O mais o voto difícil é ou o levar a pessoa facultativo. para votar. Não sei se é mais difícil conseguir o voto ou a pessoa ir votar. Não, porque nesse caso ela não precisa ir votar, né? Ela vota pelo aplicativo. É só tu pedir o voto é melhor, e claro. Melhor mas- que a de cooperativa. Ô, tá louco. Mas nós também temos um problema. Posso deixar claro a vocês que na última eleição que teve, não foi dezembro agora, foi na outra, facultativamente, vamos falar em 50 mil que poderiam votar. Esses 50 mil, o recorde de votos foi na eleição retrasada, foi na eleição passada, com 12 mil votos, 13 mil Nossa, votos. isso que é pelo celular, né? Recorde dos votos. Caraca. Então a desembargadora que levou no maior número de votos e que foi eleita foi a doutora Fernanda Sel. Eu sempre falo que eu tenho um carinho muito grande por ela, pela inteligência, pela pessoa que é. É fabulosa. Tu chegou lá, ela te atende com tanto carinho, com tanta educação, que tu sai sempre devendo para ela. E eu assisti a sabatina dela, vi o tamanho da inteligência daquela mulher. Ela foi a mais votada no estado, o recorde de votação, da OAB. 3.200 votos. E na sabatina também foi a preferida da... Não, a sabatina... Daí o governador escolheu. A sabatina Sai 6, né, aqui... da sabatina. Não, na primeira sabatina foi os advogados, né? Não, beleza. Vai na segunda. Na segunda, a segunda sabatina é o tribunal, os desembargadores. Sim. Que daí os desembargadores são... Hoje nós temos 94 desembargadores, que vai a 96. Vai tomar posse agora, sexta, um novo juiz, que vai a desembargador, já vai para 95 de novo. E a próxima posse é a minha. Viu? Que desafio. Negócio é assim, cara. A única forma de se tornar desembargador é dessa forma. Dessa forma. Ou tem, um juiz se tornou desembargador. Não, o juiz de carreira. O juiz de carreira, esse da sexta-feira é juiz de carreira. O tempo... Aí não tem essa eleição, não tem nada. Não tem nada. Aí o próprio tribunal que escolhe, porque eles vão ver quanto tempo ele tem como juiz, o que realmente ele fez, se não teve processo ali Mas dele. ele tem que querer ser desembargador, porque o cara pode ser juiz e morrer juiz. Não, pode. Ele quer ser. Ele quer ser. Então, eles beleza. vão convidar
e ele aceita. Mas ele pode não aceitar. De repente, está na hora de se aposentar. Eu prefiro me aposentar, brincar com as minhas netas e Tá tudo curtir certo. a praia e tá tudo bem. No caso da doutora Janice, por exemplo, o caso dela foi esse semelhante, ela era juíza e foi convidada... Foi convidada, é promoção. Promoção de juiz que virou desembargador. Ela precisa querer. Tem que querer. Se ela não quisesse, não quero, e daqui um ano eu me aposento e tá acabado. Mas tem juiz que de repente queria ser desembargador, mas não pediu, não foi lá dizer que queria? Não é que não pediu, ele tem que ser convidado. Porque Ah. tu tem que ter um tempo de serviço, o teu trabalho tem que ser de qualidade, tem tudo. A porta é estreita, mas essa aí também é mais estreita um pouquinho, né? Nós estamos ali para fazer ela se abrir de alguma forma. E ela vai se abrir. Porque faz pelo menos 4 anos que eu estudo o direito e o quinto constitucional. E quando se fala de estudo, eu fui acompanhar realmente tudo o que acontecia junto aos 4 últimos que entraram. Eu fui saber como é que foi trabalhado. E depois de saber como é que se procederam, assisti a sabatina, ouvi o que foi falado por eles, eu entendi que eu tenho a capacidade e existe a possibilidade. Então, por que não? O coordenador do curso de medicina que a gente fez no especial semana passada, ele falou uma coisa que, falando de pessoas que têm 25 anos de profissão como você, e ele comparou ao pessoal mais novo. Ele disse que muitas vezes o pessoal mais jovem tem uma dificuldade em um assunto, eles não procuram saber, eles procuram a resposta, eles não procuram aprender do assunto. Porque hoje tem isso aqui, e antigamente tinha que ler. Né? Então, isso mesmo. Eu acho que é uma pressão para quem... eu tenho 10 anos de carreira, mas aí vem um senhor que tem 25, o cara assim, opa, ele lê um pouquinho mais de livro do que eu. Né? Foi. Pouca coisa a mais. Mas eu entendo exatamente o que se quer dizer com isso, porque como professor de concurso, eu vejo que o concurso público depende para que área. Se tu for fazer um concurso para juiz, para promotor, para delegado, já é um concurso que tu tem que saber da onde nasceu aquele fato. E um outro concurso um pouco mais simples, eu te dou uma resposta, eu te dou uma aula, em 3 dias eu te dou aula de direito penal. Direito penal, o Código Penal é dessa grossura e eu em 3 dias te faço tu entender ele para o concurso. Que daí eu não vou te explicar a fonte para ti, o cara levou uma paulada na cabeça, pode ser isso, pode ser... Não. Conforme está no código, é uma letra que nós tiramos ali, ao invés de botar o ou, então já mudou a figura. Então depende para o concurso. E quando essa pessoa que vocês entrevistaram da medicina te falou que muitas vezes eles não procuram entender, a busca do conhecimento da causa é que faz tu ser um bom profissional. Agora, tu quer dar uma resposta, quer ter o nota 9 acertando no lugar que tu botou o X, é mais fácil. Aí depois, quando tu vai trazer o teu profissionalismo, já complica um pouco. Essa eleição para desembargador do quinto, que é isso que tu és pré-candidato agora, isso. Essa eleição ela é metade capacidade e metade política. Tu concorda ou não? Eu não posso trabalhar na figura da política, por quê? Porque esse é uma vaga que é do Poder Judiciário. Mesmo que se diz assim, quem define no final é o governador. E tem os votos também. Tem. O voto foi fazer campanha. Não, mas aí a campanha é uma campanha fechada. É diferente de ser... É mais fácil Mas não deixa de ser política, né? Sim, a campanha vai existir, mas é mais fácil tu ser deputado estadual do que tu virar desembargador pelo quinto. Porque vamos falar de igreja. Já que eu ouvi tu falar que tu frequenta uma igreja, dentro daquela igreja que tu frequenta, vai estar lotado, vai ter 1000 pessoas. Um exemplo só. Dentro daquelas 1000 pessoas vai ter 5 advogados. 995 são pessoas, eleitores que podiam votar no deputado. E só 5, que é o 0,5 que vão votar no advogado. E se esse 0,5 que vota para o advogado já tem um outro advogado, tu perdeu a igreja toda. Verdade. Então, a complexibilidade, é claro que tu pode entender como uma eleição, como campanha política, mas é mais complexo do que uma campanha política.
Tu acha que o governador, na hora de escolher, ele não consulta os deputados, ó? Por exemplo, ele tem lá, sei lá, quantos deputados? 40? Ele é o fulano de tal. Tem 3 nomes aqui, esse aqui tem a maioria. Tu acha que rola um pouco disso também? Rola, pode rolar. Não vou dizer que não. Mas vamos pensar também que... vamos falar, eu vou te dar um exemplo meu. Eu não vou nem botar outra pessoa, ninguém no fogo. Vou falar de mim. Então, de mim, falando eu mesmo, eu posso. Posso dizer que eu sou feio, que eu sou bonito, que eu tenho... Então, posso. Tu imagina que eu tenho que demonstrar para o governador que eu serei um bom desembargador. Claro. Eu tenho que mostrar para vocês, que são advogados, que eu serei o teu representante no tribunal. Eu tenho que mostrar para o advogado dos interiores do Estado que lá no tribunal vai ter um representante dele com a porta aberta para a hora que ele for lá, eu vou te dar um abraço, amigo. É diferente de tu pegar e votar em qualquer um, que tu ou votou porque o teu amigo pediu, ou votou... Então, a busca pelo voto, ela é obrigada a existir. É obrigada a existir, tu tem que correr atrás sempre. Então, eu tenho que ter a amizade, eu tenho que fazer tu acreditar em mim como um bom desembargador, como um bom representante, para que tu possa chegar nele e pedir o voto para ele, dizer, não, tem um cara legal lá. O cara é bom, o cara é educado, o cara pode, o cara já foi tantas coisas na vida, e tudo aquilo que eu fiz na minha vida toda, eu fiz com muita qualidade, eu fiz com muita propriedade. Eu nunca... Vocês estão muito sérios para o meu gosto. Vocês estão me assustando. Então eu fiz com muita qualidade, eu sempre fiz com muita propriedade. Eu fui lá fazer o trabalho como policial, não tem ninguém dentro da polícia que pode falar, não, o cara fez isso de errado. Aí eu vim como professor, eu tenho amigos espalhados. Tem um monte de aluno para votar, né? Mas daí os alunos eram de qualquer área. Sim, então eu tenho... Era multi, né? E aí o advogado que estudou comigo, ele estudou comigo para virar uma profissão de concurseiro. E se ele assumiu, ele deixou de ser advogado. Mas ele tem um amigo dele que pode votar em mim. Aí vai indo. Então eu tenho amigos pelo estado afora. Como você falou, é muito mais restrito, né? Muito mais restrito. Só advogado que vota? Só advogado. Mas posso dizer para ti que eu tenho amigos espalhados pelo estado. Pastor da Assembleia de Deus. Podemos encontrar aonde? Qualquer lugar de Santa Catarina. E imagina que tu seja pastor da Assembleia de Deus em Xanxerê, Chapecó, São Miguel do Oeste, Campo Herê, lugar mais longe que nós estamos aqui. Lá, tu pode dizer, não, eu não tenho o advogado na minha igreja, mas eu tenho um advogado que é meu amigo. Então tu imagina que hoje um advogado... Então és candidato da igreja no estado? Não sou candidato da igreja. Tá. Eu sou candidato representante dos advogados. Claro que eu faço parte da igreja, isso ajuda. Claro. Mas eu não sou candidato da igreja. Até porque... Mas é o advogado da igreja. Sou advogado da igreja. Sim, mas não é o candidato da igreja, mas é o advogado da igreja. Sim, sou advogado da igreja. Isso sim. Porque assim, para ser candidato, tu tem que ser... O candidato tem que ser advogado. Se eu fosse representante da igreja, teria que ser um cargo para pastor, alguma coisa parecida que não é. Verdade. Então eu não posso chegar ali e me apresentar, eu, pastor... Não é assim que funciona. Eu sou o pastor, mas represento os advogados e quero representar os advogados no sul de Santa Catarina e todo o interior. E se estiver lá, que vou estar lá como desembargador, pode ter certeza que serei o teu advogado, independente de onde, como também da capital. Tem alguma bandeira, tu na condição de desembargador, já vamos hipoteticamente imaginando a tua eleição, tem alguma bandeira no estado que o desembargador possa levantar? Algum problema a ser solucionado que tu vai levar contigo como meta? Alguma coisa Sim, tem. Eu sou a favor da conciliação. Então, nós temos uma quantidade enorme de processos, enorme. E nós podemos diminuir isso fazendo, ao invés daquela conciliação, nós tentarmos fazer aquilo virar exitoso, concluir aquela conciliação antes que vire processo. Porque tem muitos processos que ela existe por birra, por bronca um do outro. Vocês dois são amigos e de repente deixaram de ser amigos porque tu quebrou o óculos dele. Não, ele publicou uma reportagem minha no jornal, depois vamos conversar aqui, ó. Eu tenho que prescrever, eu acho. Quanto tempo faz isso?
Abre o jogo, não me enrola, velho. Eu tô com 31, eu tinha 19. Já foi. Já pode abraçar de 19 novo. e 20 cai na metade, né? Já pode abraçar. Eu tô te devendo. Quem é que vai me contratar? Daí eu vou saber se Pois prescreveu Quem ou se que vai deve? pagar. Eu vou saber quem que deve pra quem. Pois é. Mas daí a conciliação é a tua... É a minha meta. Eu penso da seguinte forma. Se nós conseguirmos fazer com que aumente o número de conciliações nos processos que estão tramitando, nós vamos diminuir o processo nas comarcas, em cidades, automaticamente diminui o processo que vai para o tribunal. Porque o processo chega no tribunal por um recurso de apelação. Mas vai fazer como? Isso com mais gente? Tem que ser, né? Tem que ser influenciado. Hoje, a conciliação existe pessoas especializadas na conciliação. Então, nós temos aí pessoas que vão lá, fazem um grupo de estudos, eles se profissionalizam na conciliação. Tu não precisa ser o técnico do judiciário, o analista ou o juiz. Tu vai ser um conciliador nato, vai te apresentar, vai ser contratado pelo Estado para fazer as conciliações. Então, pensa que na hora ali, o conciliador está ali para te demonstrar que aquela ação que tu vai fazer contra ele não vai valer a pena, porque tu está discutindo por R$1.000, tu vai perder um amigo, tu vai deixar de ter esse amigo do futebol, esse amigo que tu compartilha no dia a dia, por causa de R$1.000. Então é 2. O senhor entende que de repente, ao invés de pagar 2, vão pagar 1.000, fica bom para os dois e sai todo mundo feliz? E é por aqui, porque não estou falando de uma conciliação de uma grande empresa de milhões. Sim. Conciliação... São conciliações pequenas, né? Pequenas. Acho que tem muita coisa que, né? Agora ele vai ver. A maioria desses desse processo, processo, assim, né? a maioria de processo é de coisas menores, assim. Menores entre aspas, porque o problema do cara é sempre o maior, né? Sempre o maior. Mas não é que é o maior número, mas tem um número expressivo. Entendi. Então, existe um maior número de causas, vamos dizer, medianas, que nós estamos discutindo ali de 50, 100 mil. Agora, em contrapartida, nós temos milhares de processos no juizado especial civil e pouquinha coisa. 1.000, 2.000. Às vezes é só porque tu jogou uma pedra e caiu no meu telhado e eu, para te perturbar a vida, quero fazer alguma coisa. Não, às vezes então vamos chamar os dois, vamos abraçar, que são vizinhos. Para que nós vamos deixar estender essa briga? Então, essa é uma das situações que eu vejo que dá para fazer. Ela já existe. Precisa de mais pessoas. Precisa de uma influência um pouco maior. Vamos trazer isso para a realidade. Vamos terminar com esse bico, essa birra. Quantas vezes vocês já jogaram futebol com o adversário contra que tinha alguém que tu não gostava e tu queria sempre dar um chute maior no cara? E não precisava. Bastava dar um abraço, vamos lá comer um churrasco. Cara, já dá um chute maior no cara que o cara gosta. Hoje eu jogo contra o Diego, se ele bobear, eu dou um chute nele hoje. Então, olha só que Imagina maravilha. quando o cara Não não trabalhar amanhã, Imagina quando o cara não gosta. Ó, cuidado com essa perna aí. A última vez que eu joguei futebol na vida, faz pelo menos uns 15 anos atrás, rasguei a panturrilha Deve doer. lá na praia do Rincão. Lá no Praião? No praião. Não, o cara apitou e eu estourei a panturrilha. Não me mexeram na bola. Mentira. Eu... Já tava bichado, então. Não, eu achei que tinha ganhado um tiro. Um amigo meu, o Maurício, foi agora no aniversário do Vandinha, ele fez a do tendão dele. Primo do Otto? Arrebentou, não. O Maurício... Não é o primo do Otto. É o outro Maurício. Ele foi arrancar e pá! Ele assim... Daí olhou pra trás, o cara olhou pro Johnny... Pô, tá louco? Como é que tu me chuta? Não, nem consenti, cara, tá louco? E o cara escuta o barulho. Escuta, é tipo um elástico, tá ligado? Fez barulho. Eu, quando aconteceu isso, me convidaram, encheram tanto pra jogar, eu não queria, porque eu sabia que o negócio é meio violento. Aí, tá, vou, apitou, foi mais ou menos isso. Primeiro passo, eu senti aquele... Eu não cancelei hoje porque ia ficar feio, porque eles me convidaram de manhã que ia ter um churrasco de graça no aniversário de um cara lá. Cancelaram o churrasco à tarde. Cancelou o churrasco da tarde, cara. Eu digo, agora não tem mais como eu não ir, né? Tu não ia vir aqui? Não, eu não ia no Futebol à jogo. noite. Aí botaram assim, vai ter o churrasco do fulano, aniversário de graça, carne de graça. Eu digo assim, tô dentro. Paguei já no campo. Aí cancelaram o detalhe de churrasco, vai ser semana que vem. Tá tudo certo. Só alegria. Fiquei 1 ano pra poder voltar a andar. Normal. Caraca.
Um ano. Não. Foi. Mas eu era teimoso. A primeira vez me quebraram meu pé no meio. Um negão no treino desse tamanho aí, ó. Chegou na minha. Eu vivia jogando areia. O cara veio e chutou. Mas chutou de propósito. Quem vai chutar embaixo do pé? Pegou embaixo do meu pé, eu dei meio que aquela voada. E quando, Era violento, cara. quando eu caí, eu já caí com o pé meio coisado. Eu fui mexer no pé e digo, meu Deus. Aí me agarrei em 3. Na areia é isso? Na areia. Fiquei sem calçado, né? Sem Também. nada. Aí esse foi o primeiro. Aí foi rápido a recuperação. Aí no segundo que estourei a panturrilha no meio e parei. Nem brincando. Chuta a bola pra mim, eu pego na mão e devolvo, porque... nem devolve assim, chutando para não dar problema. Acabou. Acabou e não tem mais isso. Show de bola. Rasquinho, obrigado por ter vindo bater esse papo com a gente. Cara, desejamos sucesso essa tua empreitada aí, que não vai ser mole não, mas... Ela é forte. não é pra qualquer um. Mas cara. tu sabe que ela é forte e eu uso uma expressão que essa é uma eleição que não é pra fraco. Se não é pra fraco, nós temos que entrar de sola, como entraram na minha... Como o negão entrou no teu pé. Antes de encerrar, deixa eu só te perguntar. Tu és o único daqui? Aqui da região sul, por enquanto sou eu. Pode aparecer um outro candidato ou não. Se aparecer, ele tem todo o direito. Mas da região sul, nós podemos pegar ali de Bituba para cá. A Mesca é a Murel. Por enquanto não temos muita... Mas aí eu tenho representantes em Lages, São Miguel do Oeste, Bom Jesus do Oeste. Tem que ser, né? Tu tem que caminhar por aí para fazer as pessoas te conhecer de alguma forma. E eu me surpreendo cada vez mais porque eu estou sempre recebendo contato de advogados e para mim é um prazer e um orgulho, porque eu encontro advogados por aqui afora, como é que tá a eleição? Eu vibro com isso. E melhor que a chegada é a caminhada também. Também. Quantidade de conexão que tu tá fazendo nesse período já de pré, imagina na campanha. No mínimo que pode acontecer de errado é eu não ganhar, mas eu sou contratado por umas 3 empresas. É isso aí, show de bola. Esse episódio vai estar com áudio no Spotify, os cortes você vai acompanhar, claro, no TikTok e também no Instagram do Tá1 Podcast. Tá entregue, né, Preto? Coisa linda. 191. 191. Eu, você e o amoroso. É verdade, o homem que mais ama no Brasil. Obrigadão, o Thiagão sempre junto com a gente. Rasquinho Teixeira, pessoal, coisa linda. Um abraço, que Deus abençoe a todos e vamos pro trabalho. Vamos pra cima. Abraço pro pai. Pode deixar. Valeu, gente, até semana que vem. Tchau, tchau.